Rir de uma piada parece uma coisa tão simples, né? Mas olha, para Sigmund Freud a coisa é bem mais profunda. Cada risada é como se fosse uma pequena janela que se abre, uma janela para as profundezas da nossa mente. É um jeito de espiar os processos mais secretos da vida psíquica. Então, é isso que a gente vai investigar hoje. O que, afinal, acontece na nossa cabeça quando a gente ri? Pois é, essa é a grande pergunta que vai guiar a nossa conversa. A gente vai mergulhar nas investigações do Freud para entender o que é que se solta, o que é liberado no exato momento em que a gente dá uma gargalhada. Certo. Então vamos lá. Para começar, a gente precisa ter bastante clareza nos termos. Freud, como se sabe, era super rigoroso com os conceitos dele. Então, antes de mais nada, é crucial a gente separar o xiste, que vai ser o nosso foco principal aqui, de outras duas coisas que parecem a mesma coisa, mas não são: o cômico e o humor. Olha só essa tabela. Ela ajuda a gente a organizar as ideias. Vamos ver. O xiste, que é a piada elaborada, sabe? Ele nasce ali, numa conversa entre o nosso eu consciente, o ego, e a mente inconsciente. E o prazer que a gente sente vem de uma economia. Uma economia da energia que a gente gasta para manter certos pensamentos reprimidos. Já o cômico é diferente. Ele vem de fora, do mundo externo. E o prazer dele é porque a gente economiza um esforço de pensamento. E, por fim, o humor. Ah, o humor é o mais sofisticado. É quase como uma atitude do nosso chefe interno, super-eu, em relação ao ego, para nos poupar do sofrimento. Então, a gente já começa a entender que o xixi não é uma piadinha qualquer. É quase uma obra de arte, uma proeza técnica do nosso inconsciente. Pensa bem, é muito parecido com o que acontece nos sonhos. O inconsciente usa mecanismos bem específicos para pegar um conteúdo que é proibido e disfarçar, dar uma roupagem aceitável, prazerosa e quase sempre usando as palavras. Agora o cômico. O cômico é bem mais direto, mais simples. Ele está no mundo, fora da gente. Sabe quando a gente ri de alguém que escorrega na rua? Freud diria que rimos porque, na nossa cabeça, comparamos o esforço enorme que aquela pessoa faria para não cair com o esforço mínimo que fazemos só de olhar. Essa diferença de gasto de energia é isso que gera o prazer do cômico. Já o humor, bem, o humor é outra história. É algo muito mais elevado. Freud chega a descrevê-lo como um ato de amor do superego. Ele dá um exemplo ótimo. Um criminoso sendo levado para a forca numa segunda-feira de manhã, e aí ele solta: bela maneira de começar a semana. O que está acontecendo ali? Ele está se recusando a sofrer. É como se o superego dele dissesse ao ego: calma, o mundo não é tão terrível assim. Isso tudo é só uma brincadeira de criança. Essa atitude grandiosa nos poupa da dor e gera um tipo de prazer, um prazer quase nobre. Ok, então, agora que já separamos bem as coisas, xiste, cômico e humor, vamos voltar e focar no xiste. A pergunta agora é: como? Como exatamente o inconsciente consegue fazer essa mágica? Quais são as ferramentas que ele usa? Freud identificou três mecanismos principais. E olha que interessante, são os mesmos que trabalham na construção dos nossos sonhos. São eles a condensação, o deslocamento e, como consequência de tudo isso, a famosa economia de dispêndio psíquico. Vamos começar pela condensação. A condensação é a arte de espremer, de comprimir. O melhor exemplo é um trocadilho. Pensa só, uma palavrinha consegue carregar 2, 3 significados ao mesmo tempo. E com isso, ela conecta ideias que não tinham nada a ver uma com a outra. Tanto o sonho quanto o xiste são mestres em usar a ambiguidade das palavras para fazer isso. Depois vem o deslocamento. O deslocamento é pura estratégia. É uma tática de distração. A carga emocional, a energia psíquica que deveria estar num tema pesado, um tabu, tipo sexo ou agressividade, é desviada, deslocada para um detalhe bobo, inofensivo da piada. E com isso, a nossa censura interna é enganada. Ela não percebe que tem um conteúdo proibido sendo contrabandeado ali, bem na frente dela. E aqui a gente chega no pulo do gato, na fonte do prazer. Pense o seguinte: manter um pensamento, um desejo, guardado lá no fundo, recalcado, gasta uma energia danada, é um esforço constante. O que o xiste faz, com essas técnicas todas, ele dá um jeito de aliviar essa pressão por um instante. E toda aquela energia que a gente gastaria para manter a coisa reprimida, ela é liberada de uma vez só. Essa descarga de energia é o que a gente sente como o prazer da risada, da gargalhada.
Certo. Então a gente já entendeu o como a coisa funciona. Agora vamos para o porquê. Para que serve todo esse mecanismo tão complexo? O que é que o xiste permite que a gente diga que de outro jeito jamais conseguiríamos dizer? Essa frase resume a ideia central. O riso é, literalmente, o som da energia psíquica que foi liberada. É um alívio, sabe? Por um segundo, aquela força que fica nos pressionando por dentro é suspensa. E a energia que a gente economizou com isso, ela simplesmente explode em forma de prazer. Mas o que é que está sendo recalcado, afinal? Normalmente são os nossos impulsos mais crus, aqueles que a sociedade não vê com bons olhos. Agressividade, sexualidade. O xiste é genial porque nos dá uma permissão. Permissão para ser hostil com alguém, para falar de sexo de um jeito disfarçado, para criticar o chefe, o governo, a autoridade. E tudo isso sem ter que pagar o preço. É, no fundo, uma válvula de escape que todo mundo aceita. Bem, já estamos chegando ao final da nossa análise e agora a gente consegue juntar todas as peças e perceber a real importância do xiste. Ele não é só uma curiosidade engraçadinha, não. Ele é uma peça-chave dentro da teoria psicanalítica. E aqui está o ponto central. Para Freud, os xistes estão no mesmo grupo dos sonhos e dos atos falhos. Sabe quando a gente troca um nome sem querer? Ele chamava tudo isso de formações do inconsciente. Ou seja, são pequenas coisas do nosso dia a dia que, se a gente olhar com atenção, com uma lente de aumento, elas revelam a lógica de um outro mundo, o nosso mundo interior, aquele que a gente normalmente não consegue acessar. Então, para fechar, fica uma reflexão. Da próxima vez que alguém contar uma piada e todo mundo cair na gargalhada, vale a pena parar e pensar por um segundo se os xistes revelam o que a gente reprime, do que é que estamos rindo de verdade? Qual é a tensão que está sendo aliviada ali? Qual o desejo escondido ou qual verdade inconveniente conseguiu, por um instante, vir à tona de um jeito prazeroso? A resposta, com certeza, pode dizer muito mais sobre nós do que se imagina.